Você já percebeu o tamanho do perigo dessa pergunta? Ezequiel viu um objeto voador não identificado. Parece curiosidade, mas é uma armadilha. Porque, se tudo o que Ezequiel viu é apenas um mistério tecnológico, então o texto perde a ferida que ele cura. A ferida é outra. Quando você é arrancado do seu lugar, quando sua vida vira exílio, a dor maior não é perder coisas, é achar que perdeu a presença de Deus. Então a questão real não é UFO ou não. A questão real é, Deus está preso a um lugar? Ele só age onde você aprendeu que ele age? Ou ele governa de qualquer lugar, inclusive na Babilônia da sua vida? E se eu te disser que essa visão não vem para alimentar teorias, ela vem para esmagar uma mentira. A mentira que sussurra, aqui, Deus não vem. Aqui, Deus não me vê. Aqui, Deus não reina. Mas a Bíblia não começa com uma nave. Ela começa com céus que se abrem para um homem quebrado. E o texto fixa a data como se dissesse, isso é real, isso tem peso, isso tem chão. Em Ezequiel 1:1, ele diz, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Em Ezequiel 1:2, ele crava, no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O trauma tem calendário. A dor tem data. E em Ezequiel 1:3, ele ainda coloca o nome do lugar como quem esfrega o rosto na realidade. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, na terra dos babilônios, junto ao rio Quebar. Não é Jerusalém. Não é templo. Não é altar. É terra inimiga. E é aí que a pergunta que te persegue hoje encontra a resposta. Vamos ver isso acontecendo agora. O rio Quebar corre, e não corre com poesia. Ele corre pesado. Ele carrega o cotidiano do exílio, roupas lavadas em silêncio, mãos rachadas de trabalho, olhos que evitam olhar o horizonte porque o horizonte lembra a estrada que trouxe todo mundo até ali. Ezequiel está ali. Sacerdote sem templo. Profeta sem púlpito. Homem de Deus com a garganta seca de perguntas que ninguém responde. Ele respira fundo, e a respiração parece bater contra o peito como se o peito fosse uma porta fechada. Senhor, eu ainda sou teu. Ele não fala alto. No exílio, a esperança tem vergonha de fazer barulho. E então, sem aviso, o ar muda. Não é uma brisa bonita. É como se o mundo puxasse o fôlego e não devolvesse. Ezequiel levanta o rosto, e os olhos apertam como quem tenta entender o impossível. Em Ezequiel 1:4, ele diz, olhei e vi que do norte vinha um vento tempestuoso, uma grande nuvem com fogo relampejante e um clarão ao redor. No centro do fogo havia algo parecido com metal brilhante. O vento não pede licença. Ele empurra a poeira para dentro da boca. Ele sacode roupas no varal. Ele faz as pessoas se virarem com irritação, até que a irritação vira medo. Porque não é vento comum. É vento que parece ter vontade. Ezequiel sente o próprio estômago apertar. A pele arrepia. As mãos procuram algo para segurar, e não tem nada. Ele é sacerdote, ele conhece rituais, ele conhece a ordem do culto. Mas isso não vem com ordem humana. A nuvem cresce. O fogo dentro dela não é fogo de fogueira. Ele não dança manso, ele explode e recolhe como se respirasse. O clarão ao redor corta a vista. E no centro, metal brilhante, como bronze incandescente. O coração de Ezequiel bate rápido, e ele pensa,
Se isso é juízo, eu morro aqui. E ao mesmo tempo outra voz, mais funda, mais antiga, parece subir da memória. Os céus se abriram. O exílio não fechou o céu. A Babilônia não trancou Deus. E então a nuvem se rasga em presença. Não em explicação. Em presença. Em Ezequiel 1:5, ele diz, no meio dela havia a semelhança de 4 seres viventes. Ele não diz robôs. Ele diz seres viventes. Eles não aparecem como quem chega atrasado. Eles se impõem como quem já estava e sempre esteve. A forma deles é humana, mas não é. Porque a santidade é familiar e estranha ao mesmo tempo. Ezequiel tenta acompanhar com os olhos, e os olhos falham. Em Ezequiel 1:6, ele diz que cada um tem 4 faces e 4 asas. Ele engole seco. A mente procura uma gaveta. Onde eu guardo isso? Não tem gaveta. Em Ezequiel 1:7, as pernas são retas, e os pés, pés como de bezerro, brilhando como bronze polido. É como se a criação inteira estivesse ali condensada, homem e animal e céu e fogo e metal. Ezequiel sente o suor escorrer atrás da nuca. A garganta fica mais seca. A língua parece grande demais dentro da boca. Em Ezequiel 1:8, há mãos humanas debaixo das asas. Mãos. Isso não é frio. Isso é pessoal. Ele quer desviar o olhar, mas não consegue. O coração está preso pela visão. Em Ezequiel 1:9, as asas tocam umas nas outras. Eles não se embolam. Eles não se atrapalham. É movimento perfeito, como se obedecer fosse a forma natural deles respirarem. E em Ezequiel 1:12, ele diz, cada um ia em frente, para onde o Espírito ia, eles iam, e não se viravam enquanto iam. Isso acerta Ezequiel como uma flecha. Porque no exílio tudo parece sem direção. Sua vida se vira o tempo inteiro, um dia você tem, no outro perde, uma hora você crê, na outra desaba. Mas esses seres, eles avançam. Diretos. Sem hesitação. Ezequiel pensa, existe um movimento que não é caos. Existe um comando. Existe espírito. Em Ezequiel 1:13, ele vê algo como brasas acesas entre os seres, como tochas, e o fogo se move. Relâmpagos saem. Não é decoração. É poder em atividade. Em Ezequiel 1:14, ele diz, os seres viventes iam e vinham como relâmpago. E aí vem o som. O som sempre denuncia o peso do que chega. O som é o que faz o corpo entender antes da mente. Em Ezequiel 1:24, ele diz, quando os seres viventes se moviam, eu ouvia o som de suas asas, como o estrondo de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, como o tumulto de um exército. Não é um barulhinho. É um estrondo que faz o peito vibrar. É como estar perto de uma cachoeira, só que não é água, é santidade em movimento. Ezequiel sente os joelhos amolecerem. Ele não cai ainda. Ele luta para ficar de pé, porque o orgulho humano sempre tenta ficar de pé diante do que não entende. Mas Deus não está ali para ser entendido no tamanho da curiosidade. Deus está ali para ser temido e adorado no tamanho da verdade. E então, ao lado dos seres, algo aparece que muda tudo. Porque o exilado pensa,
Talvez Deus até exista, mas ele não se move até mim. E agora Deus mostra movimento. Em Ezequiel 1,15, ele diz: olhei para os seres viventes e vi, junto deles, no chão, uma roda para cada ser vivente. No chão. Não é só céu. Deus encosta no chão do exílio. Em Ezequiel 1,16, esta era a aparência das rodas, elas brilhavam como crisólito. As 4 tinham a mesma semelhança, e pareciam uma roda dentro de outra. Uma roda dentro de outra. Ezequiel franze a testa. O cérebro tenta desenhar, mas não dá. É como se o movimento contivesse movimento. Como se o caminho abrisse caminhos. E em Ezequiel 1,17, quando se moviam, iam em qualquer uma das 4 direções, sem se virar. Sem se virar. Isso não é indecisão. Isso é soberania. Deus não precisa manobrar como quem está atrasado. Deus não faz ré. Ele governa todas as direções. Ezequiel sente uma coisa esquisita. A ansiedade dele fica sem argumento. Porque a ansiedade sempre diz: e se der errado? E se não tiver saída? Mas essas rodas, elas carregam saída em qualquer direção. Em Ezequiel 1,18, ele diz: os aros eram altos e impressionantes, e estavam cheios de olhos ao redor. Cheios de olhos. Ezequiel engasga com a própria respiração. Porque o exilado sempre suspeita: Deus não está vendo. Deus se distraiu. Deus me esqueceu na margem desse rio. Mas os olhos estão por toda parte. Não é vigilância de paranoia. É a declaração: nada escapa do governo de Deus. Ezequiel sente as lágrimas chegarem, mas ele segura. Ele ainda está tentando ser forte. Só que a glória de Deus não vem para aplaudir sua força. Ela vem para acabar com a sua ilusão. Em Ezequiel 1,19-21, ele diz que quando os seres se movem, as rodas se movem, quando eles param, as rodas param, porque o espírito dos seres viventes está nas rodas. Ou seja, isso não é máquina. Isso é vida em perfeita obediência. É um governo que não rende. É uma autoridade que não hesita. E no meio do barulho, vem algo ainda mais terrível. Não terrível de maldade. Terrível de grandeza. Em Ezequiel 1,22, ele diz: acima das cabeças dos seres viventes havia algo semelhante a uma plataforma, resplandecente como cristal, e inspiradora de temor. Como cristal. Não é vidro frágil, é pureza que corta. Ezequiel olha e sente que está olhando para uma fronteira, abaixo, criatura, acima, o impossível. O som das asas para. Em Ezequiel 1,24, quando eles param, baixam as asas. E o silêncio que vem depois do estrondo é pior. Porque agora dá para ouvir uma voz. Não é voz de homem. É voz que faz o sangue lembrar que ele é pó. E então Ezequiel vê o que nenhuma teoria de internet consegue carregar. Ele vê o centro de tudo. Em Ezequiel 1,26, ele diz: acima da plataforma, havia algo semelhante a um trono, que parecia de safira, e bem acima, uma figura semelhante a um homem. Um trono. No exílio. No chão babilônico. Não é só visão bonita. É declaração política do céu: existe rei, e ele não foi deposto.
E a figura semelhante a um homem, não é fraqueza. É proximidade. Deus não se apresenta como conceito. Ele se apresenta como alguém que reina e se revela. Em Ezequiel 1:27, ele diz que do que parece ser a cintura para cima, ele vê algo como metal brilhante, como fogo, e da cintura para baixo, também fogo, e brilho ao redor. Fogo. Purificando. Julgando. Protegendo. A santidade não é neutra. E em Ezequiel 1:28, ele diz: como o aspecto do arco-íris nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Quando a vi, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ele cai. O corpo dele decide o que a mente ainda está tentando discutir. O rosto vai ao chão. O orgulho finalmente perde a força. E agora, presta atenção, ele está na Babilônia. Ele está junto ao Quebar. E a glória do Senhor está ali. Então não é Deus preso a Jerusalém. Não é Deus limitado ao seu lugar sagrado. É Deus em trono móvel. Deus com rodas. Deus com olhos. Deus com voz. Mas você ainda pode dizer, tá, Lu, isso é Ezequiel. É profeta. É visão. É coisa grande. Então deixa eu costurar outra cena. Porque séculos depois, em outra margem, outro homem pensa que Deus está longe, e Deus aparece sobre as águas. A noite está avançando, e o medo está sentado dentro do barco como mais um passageiro. Os discípulos remam, e cada remada parece insulto, porque o mar não respeita esforço. O vento bate, a água invade, e o corpo cansa. E o coração faz a mesma pergunta do exílio: onde ele está agora? Em Mateus 14:26, eles veem Jesus andando sobre o mar e gritam de terror: é um fantasma. Porque quando a gente está com medo, até a salvação assusta. Mas em Mateus 14:27, Jesus fala imediatamente: coragem. Sou eu. Não tenham medo. A voz corta o vento. E Pedro, com o coração acelerado, responde em Mateus 14:28, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele não pede explicação. Ele pede comando. E Jesus diz em Mateus 14:29, venha. Pedro coloca o pé para fora. A madeira do barco rende. A água parece gelada só de olhar. A mão dele treme. Ele pensa, isso é loucura. E a fé sempre parece loucura, até que ela encontra a palavra. Ele pisa. O pé não afunda. O peito dele queima de espanto. Ele dá outro passo. E por um momento, o exílio interno dele, a sensação de distância, perde o domínio. Mas em Mateus 14:30, o texto diz, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Reparou no vento. É isso. O vento vira argumento. O barulho vira profecia. O medo vira lente. E agora a microação. A água sobe no tornozelo, depois na canela, e o corpo entra em pânico. O braço dele se agita, não como nado, mas como desespero. O ar falta. A garganta abre num grito que não é bonito, é urgente, Senhor, salva-me.
E em Mateus 14, 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. Não é quando Pedro melhorar. Não é quando Pedro merecer. É imediatamente. A mão de Jesus segura o pulso. Pele com pele. Força que puxa. Pedro cospe água, respira como quem renasce. E Jesus pergunta: homem de pequena fé, por que você duvidou? E então, em Mateus 14, 32, quando eles entram no barco, o vento se acalma. Percebe a costura? Em Ezequiel, Deus revela um trono acima do caos, com rodas que se movem em qualquer direção. Em Pedro, Deus encarna e pisa no caos como piso. O exílio não é ausência. O exílio é cenário de revelação. Mas ainda tem mais. Porque alguém pode dizer: eu entendo que Deus reina. Eu entendo que Jesus salva. Mas e quando eu sinto que estou impuro demais? Longe demais? Sujo demais para ser tocado? Então, sem quebrar o fio, eu te levo para uma rua apertada, gente empurrando, e uma mulher que carrega 12 anos de vergonha no próprio corpo. Em Marcos 5, 25, há uma mulher que sofre de hemorragia por 12 anos. 12 anos. 12 anos acordando e já sabendo que vai doer. 12 anos tentando esconder o cheiro de sangue, o cansaço, o olhar dos outros. Em Marcos 5, 26, ela sofre muito nas mãos de vários médicos, gasta tudo o que tem, e em vez de melhorar, piora. O dinheiro acaba. A esperança fica fina. E ela ouve falar de Jesus. Em Marcos 5, 27, ela chega por trás, no meio da multidão, e toca no manto dele. Por trás. Porque a vergonha sempre tenta vir por trás. Não chama a atenção. Não ocupa espaço. Só pega um milagre e some. Em Marcos 5, 28, ela pensa: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E agora, sente a ação, o coração dela bate como tambor. As mãos suam. Ela empurra um ombro, desvia de um braço, pede passagem sem voz. Cada toque acidental nela parece acusação: impura. Impura. Mas ela continua. Porque quando a fé finalmente acorda, ela atravessa a humilhação. Ela estica os dedos. O tecido do manto de Jesus roça a ponta do dedo dela. É só isso. Um roçar. Em Marcos 5, 29, imediatamente a hemorragia para, e ela sente no corpo que está livre do sofrimento. Imediatamente. De novo, imediatamente. O corpo dela reage antes da mente. Ela prende a respiração. Ela testa o próprio abdômen, como quem confere uma realidade impossível. Ela pensa: parou. Parou mesmo. E em Marcos 5, 30, Jesus percebe que dele saiu poder e pergunta: quem tocou em meu manto? Ela congela. Porque o milagre que ela queria era secreto. Mas Jesus não dá só cura, ele dá identidade. Os discípulos dizem: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem me tocou? Mas Jesus continua olhando ao redor. Ele procura a pessoa. Em Marcos 5, 33, a mulher, tremendo de medo, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproxima-se, cai aos pés dele e conta toda a verdade.
Tremendo. Medo misturado com alívio. Ela cai, como Ezequiel cai. Porque quando a presença de Deus encontra você, o corpo entende, isso é santo. E em Marcos 5, 34, Jesus diz: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Filha. Não é intrusa. Não é impura. É filha. Agora amarra comigo, no fio do Espírito. Em Ezequiel 1, a glória aparece no exílio para dizer: Eu reino aqui também. Em Mateus 14, Jesus aparece no mar para dizer: Eu piso no caos com você. Em Marcos 5, Jesus para no meio da multidão para dizer: Eu vejo você, eu chamo você pelo nome, eu te dou lugar. Então o tema não é fenômeno estranho. O tema é: a glória de Deus não está presa ao seu mapa. E agora eu volto para Ezequiel, porque a visão ainda está respirando. Ele está com o rosto no chão em Ezequiel 1:28, e a poeira gruda na testa suada. Ele escuta a voz de alguém falando. O céu não só se abre, o céu chama. E aqui entra a jornada do herói invisível. O chamado: Ezequiel está no exílio, e Deus abre o céu. Aprovação: a visão é grande demais, ela desmonta as categorias humanas, ela confronta o medo e a falsa ideia de abandono. O clímax: o trono aparece, safira, fogo, arco-íris, e a frase final acerta como martelo: essa era a aparência da glória do Senhor, Ezequiel 1:28. O retorno: Ezequiel não fica só no chão, ele se levanta depois para obedecer, para falar, para viver missão dentro da Babilônia. E o que isso faz com você hoje? Veredito espiritual: Deus não está ausente do seu exílio, ele está reinando sobre ele. As rodas dizem: ele se move em qualquer direção. Os olhos dizem: ele vê o que você não consegue ver. O trono diz: acima do barulho, existe governo. O espelho: qual é a sua Babilônia? É um diagnóstico que mudou sua rotina. É um luto que faz a casa parecer grande demais. É a ansiedade que aperta o peito no meio da noite. É um pecado recorrente que te faz pensar: Deus não vem mais aqui. Escuta, o quebar não assusta Deus. O mar não assusta Jesus. A multidão não impede o toque. E aqui está a ponte mais alta, a glória que Ezequiel vê como semelhança de um homem e encontra cumprimento em Jesus Cristo. Deus não fica só em visão distante. Ele vem em carne. Ele entra no nosso exílio. Ele pisa nas nossas águas. Ele chama a impura de filha. Então não é: faça mais para trazer Deus de volta. É: renda-se ao Deus que já chegou aí. Convite: onde você está agora, eu te chamo para uma resposta que nasce do que você viu com a alma. Se você consegue, abaixe a velocidade do coração por um instante. Respira. Senhor Deus, tu que abres os céus em Ezequiel 1:1, tu que reinas em trono em Ezequiel 1:26, tu que revelas a tua glória em Ezequiel 1:28, visita o meu exílio. Eu confesso que eu achei que a Babilônia da minha vida te afastou. Mas hoje eu me curvo, tu reinas aqui também. Jesus, como em Mateus 14:31, estende tua mão imediatamente. Puxa-me quando eu começo a afundar. E como em Marcos 5:34, chama-me de filho, chama-me de filha, e cura o que eu escondo por vergonha. Eu não quero só explicação. Eu quero presença.
Eu não quero só teoria. Eu quero o trono sobre o meu caos. E agora, em nome de Jesus, eu te peço, escreve nos comentários qual é o seu quebar hoje, não para te expor, mas para a gente orar junto como família. Inscreva-se no Palavra Pura, porque a palavra não é um livro antigo, é um céu que ainda se abre. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a glória dele te alcance até no exílio, em nome de Jesus.